O espaço conquistado pelas mulheres no mercado é extremamente relevante, embora desafiador por questões sociais e de gênero. Hoje, o Brasil está em sétimo lugar, com o maior número de mulheres empreendedoras, de acordo com pesquisa realizada pelo Global Entrepreneurship Monitor, em parceria com o Sebrae, o que representa cerca de 30 milhões de mulheres empreendendo, equivalente a 48% delas. A pandemia, que a gente ainda está vivenciando, impulsionou a inovação, e segundo dados da FGV com o Sebrae, as mulheres responderam mais rápido a essa necessidade, sendo que 11% delas inovaram em seus negócios, diante dos 7% dos homens que o fizeram. E hoje a gente vai conversar com uma dessas mulheres inovadoras, daqui a pouquinho. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa alvorada. Eu sou Juliana Mendonça e esse daqui é o Empreende Delas, um podcast sensacional sobre negócios criados, impulsionados, administrados ou impactados por mulheres. A cada semana, as entrevistadas que passam por aqui dividem com a gente um pouco da história de suas vidas e de seus negócios. Então, fica aí com a gente até o final, porque elas dão dicas imperdíveis. Já deixo o meu agradecimento aos apoiadores que estão lá no Apoia-se contribuindo para a continuidade desse projeto. Para contribuir também, você pode ir lá na plataforma Apoia-se e para conhecer o financiamento, clica nesse link que eu vou deixar aqui para entender melhor do que se trata. Aproveita, vai lá do site apoia.se/empreendedelas e deixa a sua contribuição. Você também pode deixar seu apoio pelo Patreon, se por acaso você estiver fora do Brasil, e contribuir sem desembolsar nada escutando os episódios pela plataforma Orelo. Bom, para quem achou o podcast no YouTube e está chegando agora, não deixe de se inscrever no canal para saber sempre que sair uma entrevista nova. Bom, agora vamos ao nosso bate-papo. E para falar um pouco sobre inovação e transição de carreira, que hoje temos a Carolina Dassi. Mãe empreendedora, trabalhou por 10 anos no mercado financeiro e, após as mudanças da maternidade, decidiu impactar pessoas de maneira positiva, pensando em trazer qualidade de vida e bem-estar para o ambiente corporativo. Em 2014, ela fundou a Risnec, uma health tech que auxilia na prevenção de doenças emocionais do ambiente corporativo através de inteligência de dados. Seu aplicativo, o Ivy, é a primeira assistente virtual de saúde emocional e bem-estar no Brasil. É oferecido de forma confidencial e os dados são coletados anonimamente utilizando inteligência artificial na intervenção e orientação de cada usuário. E a funcionalidade da IVE está sendo testada e validada pelo Hospital Albert Einstein. Bacana, né? Bom, uma história super interessante, gente. E eu vou deixar ela mesma contar os detalhes para gente. Olá, Carol! Seja muito bem-vinda ao nosso espaço de trocas, nosso espaço de negócios, de trocas de experiências, de inspirações, de novas ideias. Tudo bem com você? Tudo bom, Ju? Muito obrigada pelo convite. Estou super feliz que a gente conseguiu se encontrar para bater um papo aqui sobre ideias interessantes, né? Ah, pois é, vamos lá. Também estou super feliz. É muito Vamos bom. ver, vamos ver as maravilhas que vão sair daqui hoje. Então Se a começa. gente conseguir levar uma ideia boa para alguém, inspirar alguém, a gente já está contente, né, Ju? Ai, eu sempre penso isso. Nossa, né, Eu das também. pessoas, uma pessoa que escutar e falar assim, nossa, que legal que foi aquilo. Ah, eu já fico com uma É, alegria. Quando já alguém me está feito. escreve falando, eu fico assim, realizada. E aí a É gente, isso aí. dá aquele gás, assim, né, para fazer melhor ainda. Para seguir, para É isso seguir. aí, isso aí. Então começa contando pra gente. Não vamos contar qualquer, por favor, defina-se. Quem é Carolina Dassi? Falei certo? É Dassi mesmo? Falou certo, tá Carolina perfeito, Ju. Dassi. Carolina Dassi é uma mulher de 38 anos, quase 39, faço aniversário em dezembro. Muito festeira, muito animada, muito otimista Ah, das minhas. e da sua, sagitariana. Eu tenho 2 filhos, a Mafê, que fez 9 anos, e o Guilherme, que tem 4. Moro no interior de São Paulo, era da capital, na pandemia me mudei, foi ótimo. Economista de formação e que ama empreender, e comecei a empreender faz 10 anos, então saí de mercado financeiro para empreender. E Uhum. hoje eu sou uma apaixonada por inovação na área de saúde mental, que é justamente o que a gente faz na Health Tech que eu fundei.
Uhum. Então, eu sou uma mente inquieta, sabe, Gil? Sempre tentando fazer Aham. alguma coisa diferente, sempre tentando trazer uma nova ideia. E tem mais um detalhe de Carolina da C, não menos importante, que Hum. eu amo cavalos, minha paixão Ah, é gente. montar e é minha grande válvula de escape. Olha, que legal. É uma terapia também, né? Pô, nossa, demais, é meu diluidor de estresse, Ah, bacana, muito bacana. bom demais. Então você já falou aí pra gente que, né, da sua formação, que você fez economia, né? Isso. Mas e o que mais que conta mais da sua trajetória, assim, um pouco mais da sua história e da sua formação também. Eu me formei em economia em 2006 e acabei indo para o mercado financeiro, porque eu fui bolsista da faculdade, eu me formei no INSPER e como bolsista, foi um banco que pagou a minha faculdade e a troca era que eu fizesse, trabalhos de verão, né, summer job no banco, e aí foi por isso que eu acabei que eu digo que eu fui ali, abduzida pelo mercado financeiro, sem nem muito perceber, sabe? E aí trabalhei no Banco Votorantim, trabalhei no Credit Suisse, trabalhei na Bolsa de Valores, mas chegou uma época, Ju, isso foi em 2008, quando a Lehman Brothers quebrou, que foi um mercado muito azedo, e eu estava na mesa de operações. E para mim foi muito difícil. Foi uma época que as pessoas ali estavam simplesmente tentando sobreviver e eu não estava entendendo o que eu estava fazendo ali em um mercado tão agressivo, sabe? Tão pouco empático. E quando você tenta sobreviver, você não quer muita. Algumas pessoas muitas vezes não se importam com as outras, né, Ju? Você só tenta sair daquilo ali bem. Uhum. E aí eu falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Não dá. Não dá, eu não entendo por que eu chego aqui às 8 da manhã, eu fico aqui até às 8 da noite, e almoço na mesa todos os dias, um nível de estresse muito, muito alto. Quem está sendo beneficiado com o meu trabalho? Eu não enxergava isso. Aí eu falei, não, não quero. Aí começou a vir a pulguinha do empreendedorismo, sabe? Poxa, eu queria fazer alguma coisa que eu visse um beneficiário real, sabe? Que eu entendesse quem está ficando feliz com aquilo que eu estou fazendo, quem que está, enfim, né, tendo uma vida melhor. E aí, só que não vinha ideia, né, Ju? É difícil. Às vezes as pessoas acham que você tem uma ideia do nada e pluf, te acordou, a ideia veio. Não. Uhum. E aí, isso foi em 2008, eu não sabia o que eu fazia, eu estava perdida ali, decidi fazer um MBA, fui morar na Suíça, fiz 2 anos de MBA, um ano e meio, justamente para tentar ter um pouco mais de skill de empreendedorismo, né? Porque na economia você não tem essas cadeiras e eu achava que me faltava. Foi muito legal porque minha cabeça abriu demais, sabe? Você começa a ter contato com outras coisas, com outras pessoas do mundo todo, isso ajuda. Mas quando eu voltei, eu ainda assim voltei para trabalhar no mercado financeiro, porque eu comecei a receber uma proposta para trabalhar na Bolsa de Valores, eu precisava voltar empregada para o Brasil. E Falei, acaba que cara, aquilo te engole, né? Você já estava ali não, trabalhando, aquilo os contatos que você tinha já é eram nesse isso, você mercado. todo era nesse mercado, é muito difícil você arrumar um emprego fora daquilo, porque as pessoas te conhecem naquela bolha. E Aham. aí eu voltei, trabalhei um tempo na bolsa, mas já comecei a pensar o que eu vou fazer de paralelo. Aí uma amiga minha me convidou, na época, para ajudá-la numa cozinha de comida congelada saudável, que ela estava montando no centro da cidade de São Paulo. E era super legal, porque era fazer o delivery de comida congelada, ultra congelada saudável, para a Tudo, cidade toda. tudo a ver, né, com o mercado financeiro, assim, igualzinho. Nossa, tudo a ver, tudo a Tudo a ver. ver. Aí eu falei, cara, eu queria muito, mas como é que eu faço? Eu não posso sair do emprego e tal. Aí ela, e na época eu não tinha filho, mais fácil. Daí eu falei, bom, você topa que eu te ajude à noite? Porque ela era chefe de cozinha, o que ela precisava era da parte de negócio em si. Ela falou, topo. Aí eu entrei com ela no negócio, à noite, eu fazia várias jornadas, né, de manhã, à tarde, à noite, tentando tirar isso do papel. A gente ficou uns 2 anos pensando no negócio, tentando levantar. Cara, levantou, começou a funcionar, foi um desastre, deu tudo errado. Eu estava aqui esperando ela ir, foi o Esperando, máximo, que né? Não foi incrível! um desastre. Não, não, foi um desastre, cara, foi um desastre. Um monte de coisa não Ai, aconteceu que a gente previa.
poxa, a gente previa lançar em um dia, atrasou 90 dias o lançamento por causa de eletricidade, das coisas da cozinha. A gente foi ficando sem fluxo de caixa e a gente não tinha mais dinheiro. Aí eu falei: "Cara, eu vou parar por aqui, vejo se você quer continuar sozinha, porque eu não tenho mais de onde tirar dinheiro". Ela decidiu continuar e depois acabou parando também, mas nessa época, Ju, eu estava com uma bebê recém-nascida de 4 meses. A Mafê tinha nascido e eu estava de licença Gente, maternidade da B3, da bolsa. Falei: "Meu Deus, agora eu não posso voltar, porque se eu voltar, eu não saio nunca mais. Eu tenho que nossa. aproveitar que eu já tô fora e tentar achar aqui o que que eu vou fazer". E aí, nessas noites em claro da amamentação, da vida, né, de mãe de primeira viagem, que ainda é mais difícil, né, que você fica ali com mais tensão em Aham, tudo, aham. e muitas noites eu ficava pensando o que eu ia fazer, o que eu ia fazer, e eu queria fazer algum negócio meu, só que eu tinha algumas limitações. Primeiro era financeira, eu não tinha dinheiro, assim, para montar nada, sabe, de grande coisa. Uhum. Eu também não podia sair de casa, porque eu não tinha babá. Eu tinha uma bebê de 4 meses, não tinha com quem deixar. Minha família não morava em São Paulo, não tinha rede de apoio, assim, super consistente, sabe. E eu precisava de um negócio com receita recorrente, porque eu já tinha entendido no negócio da alimentação que a revenda é uma dor. E aí eu fui Uhum. pensando e eu tinha uma outra coisa na minha cabeça que eu queria ficar no mundo do saudável, que eu queria Ah, fazer alguma coisa sim. Então, com de relação com a porque saúde, né. com a relação com a saúde das pessoas, porque era uma coisa que eu fazia para mim. Mas só uma dúvida, E então você não voltou da licença maternidade? não voltei da licença Ah! maternidade. É, aí eu Hum. comecei a pensar, aí algumas caixinhas da minha cabeça foram abrindo, daí eu lembrei que quando eu morei fora, né, você vai acho que as coisas vão no seu tempo, né, destravando, E eu acho que a maternidade também não tem muito jeito, gente, a cabeça muda, a sabe, acho que o seu cabeça foco muda. muda, você começa a questionar um monte de coisa que você fazia, como você fazia, por que você fazia, e se toma outro E qual rumo. é o intuito, né, de você continuar fazendo aquilo ou não. E aí eu lembrei que, pô, fora do Brasil já tinha muita coisa de clube de assinatura. Tinha clube de assinatura de chá, clube de assinatura de ervas, clube de assinatura de Gillette, clube de assinatura de nanana, um monte de coisa. Eu pensei: "Pô, por que não fazer um clube de assinatura de snacks saudáveis, de lanchinhos saudáveis?". Porque era uma mega de uma dor. As pessoas, pelo menos no mercado, né, que era a minha vivência, tinham essa determinação de deixa eu ir embora para casa, me programar para o dia seguinte, até porque as pessoas trabalhavam tanto, saíam de lá 9 da noite consumidas, que não iam ficar pensando. Aí quando chegava a tarde ali de trabalho, meu, a galera se entupia de chocolate, passava mal e falava: "Poxa, eu queria alguma coisa boa para comer e não tem", enfim. E aí, eu fiz uma pesquisa de mercado muito, assim, rápida, fiz uma validação de hipóteses muito, muito simplista, em 4 meses eu tirei a Risneck do papel. Que ela nasce lá em 2000, que de demissão, né. Ela nasce em 2000, Aham. criei a Risneck, ela nasce em 2014 como um clube de assinatura de snacks saudáveis. E aí, por que que, assim, foi muito legal, eh, a minha falha na empresa anterior? Porque eu aprendi muito, aprendi mais do que no meu MBA, muito mais. Então, quando eu vou montar uma outra coisa, eu já tinha ali, já sabia muito claramente o que fazer, o que não fazer e o que fazer de um jeito mais rápido, mais barato, o que fazer sem tanto preciosismo, sabe. E a Risneck Uhum. foi indo, Ju, assim, como um clube de foi e aí a Risneck também foi evoluindo, porque ela nasce como um clube de assinatura de snacks saudáveis para atender a pessoa física que comprava pelo site. Aí Uhum. depois, as corporações começam a demandar os produtos para gente, para que os seus Olha. colaboradores tivessem uma alimentação mais adequada, e porque a alimentação é a base para você evitar muita doença física, Uhum. né. Sim, é. E É o aí a trabalho gente na começa prevenção, né. é o trabalho da prevenção na É. veia. E aí a gente então começa a criar um produto para incentivar essas empresas a oferecerem alimentos mais saudáveis para os seus colaboradores. E Mas uma aí, dúvida, aí você criou a Restec sozinha? sozinha, eu rodava da minha casa. Eu ia no correio com um carrinho, porque a gente fazia uma curadoria de snacks. Eu Uhum. tinha uma nutricionista que me fez uma consultoria no início, que me ajudava a selecionar os produtos, mas eu criei assim do zero.
Era um site lindo por fora, por dentro era tudo manual. Uhum. Eu comprava todos os produtos no atacado, guardava na minha casa, pegava quando tinha venda pelo site, colocava na caixinha, pegava essa caixinha, colocava embaixo do carrinho de bebê, ia até o correio Ia lá. e despachava as caixinhas. E o Aham. negócio foi assim, foi começando a tomar corpo depois. E aí, quando foi lá em 2017, a gente teve esse lance da corporação querendo que. E aí, como é que chega, né, na corporação? Como é que chega? Cara, porque daí, pouco a pouco, eu fui fazendo o Instagram do negócio, eu fui pedindo ajuda para um freela, fui pedindo ajuda para outro freela. Aí, depois de um ano, eu tinha uma menina que me ajudava. Eu tinha alugado um escritório pequenininho, tinha uma menina que me ajudava a fazer os despachos no correio. Aí, depois, o negócio foi tomando um pouco mais de corpo. Aí, a corporação começou a querer, daí a gente começou a atender o mercado corporativo. Aí, acho que tinham eu e mais 2 pessoas nessa época. Aí, em 2018, no início de 2018, a gente falou, pô, tem mais coisa que dá para fazer com esse RH. Geralmente na corporação o RH era a nossa contraparte. Vamos começar a pensar se a gente oferece alguma coisa a mais para a qualidade de vida? E aí eu comecei a ligar para várias empresas que eram clientes ou para empresas que eu conhecia para falar, pô, e aí, como é que tá? Nananã? O que é a tua necessidade hoje além da alimentação? Como é que eu posso te ajudar mais? Aí, Ju, as pessoas não sabiam. Não existe uma resposta, né? Ai, cara, eu queria que você fizesse. Não. Mas na conversa, começou a sair. Pô, não sei, alimentação as pessoas estão mais conscientes, está super bom, porque aí já era 2018, né? Imagina que já eram 4 anos de alimentação, de você tentando fazer alimentação saudável. Em 4 anos você consegue mexer um pouco com a cabeça das pessoas. Isso era 2018, da gente eu comecei a escutar, cara, Carol, Juliana estava ótima aqui ontem. Hoje chegou com um atestado de afastamento de depressão. Eu nem imaginava que ela estava assim. Isso começou a aparecer em muitas conversas. Muitas conversas. Falei, bom, existe aqui alguma coisa muito relevante, porque não foi uma, nem duas, nem três pessoas que me contaram isso, de empresas que oferecem benefícios, grandes benefícios. Por que será que essas pessoas continuam ficando doentes emocionalmente? E qual é o tamanho dessa dor? Aí, Ju, eu fui começar a entender esse tamanho de problema, esse tamanho dessa dor. Isso era 2018. Aí, em 2018, eu vi que em 2017, 175 mil pessoas tinham sido afastadas do INSS por algum tipo de transtorno mental. Então, população só CLT. Os relatórios da Organização Mundial da Saúde apontavam que a depressão seria a doença mais incapacitante em 2020. A gente nem imaginava que existia uma Sem nem pandemia aí pela saber, pois frente, é. sem nem saber. A gente já sabia que uma a cada 4 pessoas tem uma grande propensão a desenvolver algum tipo de transtorno mental ao longo da vida, isso também é uma estimativa de OMS. E a gente sabia que a partir de janeiro de 22 esse ano, o burnout seria responsabilizado pela corporação, seria de uma responsabilidade corporativa. Então eu falei, bom, aqui tem bastante coisa para a gente olhar, vamos tentar entender. Nessa época eram eu e mais 2 ou 3 pessoas ainda. E aí eu comecei a usar minha rede de amigos e de contatos para conversar com psiquiatras renomados, para entender sobre o assunto, para entender como é que eles achavam, o que eles não achavam, porque a gente tinha uma grande hipótese, Ju, que as pessoas não faziam a prevenção de doenças mentais por conta do tabu. E que esta prevenção é ainda mais difícil de ser feita pela corporação, porque além do tabu social, né, da vergonha, tem o tabu, uma camada adicional, que é o medo da demissão, o medo de você abrir para o RH que não está se sentindo bem, o medo de não receber uma promoção. Então, em países em desenvolvimento, geralmente a corporação é a única instituição que pode oferecer um benefício de saúde mental. Porque para você marcar uma consulta de psiquiatria pelo SUS, você tem uma longa fila de espera. E o tempo joga contra a doença mental. Quanto mais você demora para fazer o tratamento, vai piorando, né? As neuroses vão aumentando. Então, no nosso país, quando você tem a corporação como sendo um possível oferecimento, né, de tratamento, pô, beleza. Só que a corporação oferece e o colaborador não usa. Por quê? Porque tem um medo gigante. Então, a gente achava que tendo uma ferramenta terceira, né, então uma ferramenta que não fosse vinculada à corporação, que mesmo que patrocinada pela corporação fosse uma ferramenta independente,
a gente ia começar a criar um vínculo, né, entre os usuários, que são os colaboradores das empresas, e esta ferramenta, isso ia começar a criar um vínculo e esse acompanhamento ia começar a existir. E daí sai uma primeira ideia e uma primeira coisa que a gente vai tentando validar, né? E aí começa a ter psiquiatra envolvido na história, PhD de saúde mental, e aí a equipe vai crescendo para chegar nessa transformação para hoje a gente trabalhar com saúde emocional. Então, essa foi toda a trajetória da Carol desde 2014, né, saindo do mercado Gente, financeiro que legal. até chegar aqui, que é tendo uma startup, né, de saúde mental. Que bacana. Mas a Risnec ainda existe? A Snack, ela foi só com snack saudável até 2018. Em 2018, a gente cria a IVE, que é um aplicativo que faz a prevenção a doenças mentais. As coisas caminham juntas até 2020. E a gente acaba com a alimentação saudável por dois motivos. Primeiro, porque a dor da saúde mental ficou muito grande, do trânsito dos snacks no Brasil todo, era um viés de contaminação. Então, Ah, daí a sim. gente acaba com o braço da alimentação em 2020. A Risneck se mantém como o nome da startup, né, que é o braço, é o nome, né, da Health Tech, e embaixo a gente tem hoje um único produto, que é a IVE, que é esse aplicativo de saúde mental. E a gente decide manter o nome como Risneck porque muitas pessoas já conheciam e porque nada impede que amanhã a gente tenha um outro segundo produto de saúde mental que não necessariamente com esse escopo, né, de corporação. Que interessante. Interessante mesmo, É, como que o negócio migrou, né? Muito migrou e legal. é muito interessante porque as pessoas geralmente falam: "Nossa, mas como é que você teve essa ideia? De onde que veio isso, né? Como é que vocês tiveram essa ideia?" Foi a jornada, sabe? A jornada foi conduzindo a gente para esse lugar. Acho que aí, obviamente, tem o teu lado de escutar, né? De deixar o ouvido e o coração sempre aberto para você escutar o que as pessoas estão falando em volta. Eu percebo que às vezes essa é uma questão muito difícil para o empreendedor, porque tem muito empreendedor que não aceita ou que fica doído quando fala: "Puta, mas será que não dá para você fazer mais? Será que isso tá bom mesmo?" Isso Será que e o é uma mercado é esse besteira. mesmo, né? Será É, que é? e eu vejo por mim, se eu tivesse falado: "Não, imagina, eu não vou pensar em outro produto, eu vou ficar só com alimentação, porque o mercado é esse." Pô, podia ter perdido uma grande oportunidade e ainda podia ter dado. Aham. Então, a gente tem que estar com a cabeça aberta para ir adaptando, né. O mercado é muito vivo, né, Ju, o que dá certo hoje não é necessariamente o que vai dar certo amanhã. Bom, mas então falando na IVE, conta pra gente melhor o que que é a IVE, como que funciona, que benefício que ela traz, como que é? Legal, legal. A Ives é uma assistente virtual de saúde emocional e bem-estar que funciona dentro de um aplicativo. Então, ela atende os colaboradores das nossas empresas clientes. Então, o colaborador vai, baixa o aplicativo, é gratuito para o colaborador, porque quem patrocina é a corporação. E o intuito da Ive é acompanhar toda a jornada de saúde emocional e bem-estar. Por quê? Porque é assim que a única maneira de fazer prevenção real é você continuamente entendendo como as pessoas se sentem, para não deixar ninguém chegar num caminho difícil, né, e prestar ajuda só na cronicidade. Então, o que ela faz ela vai interagindo com os usuários, fazendo perguntas, né, que tem todos os embasamentos clínicos, para entender como cada um se sente. Quanto do teu tempo você tem estado feliz? Quantas das atividades que você faz são prazerosas? Então, são 5 perguntas que fazem com que a gente entenda em que etapa do funil de saúde mental esse usuário se encontra. Com base nisso, eu já sei se esse usuário está se sentindo bem, se ele está com uma boa qualidade de vida, ou se ele está com uma qualidade de vida prejudicada ou ainda muito, muito reduzida. E aí a IVE já proporciona práticas, né, que sejam adequadas para cada tipo de usuário. Para alguns usuários, vão ser práticas de manutenção de bem-estar, de impulsionamento de bem-estar, para que a pessoa se mantenha assim. Para outros usuários, serão práticas de despressurização, para efetivamente tirar esse usuário do estado de alerta. E a gente chega no limite para os usuários que estão com uma baixa qualidade de vida, a gente também mapeia se eles já apresentam alta indicação de depressão e ou ansiedade.
Porque para os usuários que estão mais perto de uma potencial cronicidade, eu também, além de acompanhá-los digitalmente com a IV, a gente faz o transbordo, né, que a gente chama, para o cuidado clínico. Então, eu sugiro para o usuário, né, eu como IV sugiro para o usuário que não está se sentindo bem, poxa, você não quer marcar aqui uma psicoterapia, você não quer marcar uma ajuda clínica, além de toda ajuda digital, né, além de todo acompanhamento digital. Por que que a gente faz isso, Ju? Porque a gente faz efetivamente o cuidado de todo o funil. Então, quem está no topo, eu preciso manter a pessoa assim. Quem está no meio, né, eu preciso fazer com que a pessoa suba para o topo. E quem já está perto da cronicidade, eu preciso intensificar todo o cuidado possível. Então, eu tenho que oferecer a IV, mas também eu tenho que falar para esse usuário que ele tem um grande benefício se ele aceitar múltiplas ajudas. Por quê? Porque dos 350 milhões de depressivos que existem no mundo hoje, 47% não percebem. Então, tem muita gente que está crônica e que não percebe, e vai deixando as coisas se arrastarem. E 90%, Ju, eles têm fundo de doença mental. Então, 90% tem de algum tipo de transtorno mental. E o que a gente quer é tentar evitar que as pessoas, do nada, comecem a ter uma angústia muito grande, muito grande, muito grande, vai arrastando isso, e isso chegue numa situação que seja muito mais dura, né, do que você iniciar um tratamento. Tudo que a IVE oferece, de conteúdos, de prática, de vivência, tem embasamento em pesquisa, né? Então a gente bebe muito das pesquisas que são feitas com veteranos de guerra. Então tudo que está dentro da IVE de conteúdo tem validação clínica, porque isso para a gente é um inegociável, sabe? A IVE não é autoajuda, a IVE é um aplicativo que instrumentaliza, que cuida da jornada de saúde mental dos seus usuários, mas com embasamento clínico. E aí, né, então o benefício é você ali ter um acompanhamento contínuo por meio de tecnologia. Para a empresa contratante, o benefício é eu consigo oferecer um cuidado preventivo que é muito mais barato do que cuidado crônico. Eu consigo oferecer por tecnologia, então isso tira a minha limitação de tenho colaboradores espalhados em vários lugares, né? Como é que eu faço para atender todo mundo? Quando você tem tecnologia, essa barreira vai embora. Uhum. E além disso, você tem aqui todo o entendimento de dados. Nada que os usuários navegam é aberto para o RH de forma individualizada, porque aqui existe LGPD, existe sigilo médico, então o RH não sabe absolutamente nada de ninguém. Só que ele tem uma foto da corporação como um todo. A Uhum. corporação tem quantas pessoas se sentindo bem, quantas pessoas se sentindo mais ou menos, quantas pessoas com autenticação, como essas pessoas, né, como esses números estão evoluindo. Então a gente consegue tirar da subjetividade a saúde emocional. E o único jeito de fazer com que as empresas invistam nisso é tirando da subjetividade, porque senão você não consegue nem mostrar o tamanho real do problema. Então a Uhum. gente vem muito com viés de usar a tecnologia como meio, e olha, eu que trabalho bastante tempo com isso, tenho cada vez mais certeza que para fazer prevenção é o único caminho que a gente tem para a sociedade, para ter uma sociedade mais saudável emocionalmente. E eu digo único caminho, inclusive por coisas muito práticas, como a gente tem 5,7 psiquiatras por 100 mil habitantes no Brasil. Se a gente for esperar todo mundo ficar doente para cuidar dessas pessoas, primeiro que não vai ter médico para todo mundo. E os médicos que estiverem vão ter, o preço da consulta vai ser bizarro e vai ser um serviço cada vez menos democrático. Então, e para que a gente faça prevenção em larga escala, tem que ter tecnologia, não tem jeito. Então, eu sou muito entusiasta, porque é um jeito de mexer efetivamente o bem-estar das pessoas na ponta, sabe? Uhum. Sim, muito bacana, muito legal. E já teve, assim, algum retorno de alguma empresa, sabe? No sentido, assim, de, melhorou, não sei, como é que chama o que você falou? É quando a pessoa falta muito, pede muito atestado, eu sei que isso tem um nome. Absenteísmo. Isso, se Sim, o caiu, que a gente. tem? Tem sim. O que a gente mensalmente consegue comprovar isso. Então, eu consigo saber, na empresa A, eu tinha X pessoas se sentindo assim, hoje eu tenho Y. Então, eu tive uma evolução de tantos pontos no meu protocolo aqui de saúde e bem-estar. Isso faz com que, em média, esses colaboradores tenham aumentado em tantas horas a sua produtividade. Então, mensalmente, a gente sim consegue trazendo dado
para que fique cada vez mais claro, né, qual é o benefício de fazer um investimento na prevenção de doenças mentais. Então a gente consegue e mensalmente a gente tem uma apresentação de resultado para esse RH, né, porque a gente sabe que por ser um tema muito novo, a gente precisa também educar todo esse mercado para que Uhum. exista, não é que eu não estou só aqui investindo em saúde mental porque, ai, senão as pessoas não conseguem trabalhar. É verdade, mas eu te digo que tem muita gente que trabalha pior do que poderia, porque tem alguma coisa emocional e você RH não percebe. Nossa, e o emocional ele é muito velado, né, a pessoa tá eu tô aqui na sua Muito. frente conversando, nó, a gente tá aqui batendo papo, baixou aqui a tela do computador, vai chorar ali no cantinho, sabe, É eu te digo assim, isso. pode ser, você não vai saber, né, o ambiente de Ju, trabalho. e isso é o que mais tem, porque você só percebe a depressão quando é um estado depressivo muito agudo. Quando a pessoa, né, quando a pessoa está num estado depressivo, que não está tão ainda avançado, ela consegue disfarçar. Que foi o que você disse, eu consigo aqui, ó, fazer uma cara de bacana, dar risada, mas aí, pô, desligo o computador, saio, choro a noite toda, fico trancada no quarto, não converso com ninguém, não socializo, não converso com os amigos. E é por isso que a gente precisa ter um acompanhamento constante e que a gente tenha um canal que faça a Juliana dizer para o aplicativo: eu não estou bem. E o aplicativo tem um benefício que é o tabu do tema é tão grande que as pessoas se sentem mais confortáveis em falar com máquinas. É muito louco, mas é real. Porque a máquina não julga, a tecnologia não julga. Isso foi validado pela Oracle. Em 2021, a Oracle fez uma pesquisa global. 68% dos respondentes, colaboradores de diversas empresas do mundo, disseram que preferiam falar com um robô sobre estresse e ansiedade do que com o seu gestor ou com o RH. Quando Gente, que você pega a loucura. pesquisa para falar por quê, ele fala porque a tecnologia não julga. As pessoas têm medo do julgamento, têm medo de se sentirem fracas, de dizerem, pô, não tô bem, tô angustiada, de dizerem que é mimimi, de se sentirem fracas, e aí tem medo de receberem preconceito, de sofrerem preconceito. Então a gente tenta Gente, usar que esse meio para loucura. ajudar a quebrar o tabu, não tem jeito. Uhum, entendi. Nossa, complicado, né, o negócio é bem mais É um complicado tema do que a gente sensível. E o único jeito, e isso está em literatura de OMS, enfim, da gente aumentar o número de pessoas que tenham a cabeça cada vez mais aberta para o tema, que façam prevenção, que olhem para isso, é trazendo informação. Porque quando você vai trazendo informação, primeiro, você entende que você tem que cuidar da sua cabeça do mesmo jeito que você cuida do seu corpo. É normal. Cuidar de cabeça não é coisa de louco. É o contrário, você cuida da cabeça para não ficar louco, para não ficar pirado com tanto estresse do dia a dia. uhum. Só que a gente culturalmente não está acostumado, não está acostumado. Tem um PhD de saúde mental que chama Guy Winch, que é um cara muito legal, um pesquisador americano, um psicólogo, e ele fala isso, a gente como sociedade ensinou para as crianças que se elas caírem e torcerem o pé no buraco, vai machucar, e que talvez tenha que engessar e que pode quebrar. A gente ensinou que se ela cai não pode subir no muro alto, porque se cai, pode ralar e vai ter que fazer um curativo ou vai cortar. Mas a gente não ensina o que essa criança faz quando ela briga com um colega, ela entender a emoção que ela está sentindo, aquele momento da disputa que ela pode ficar frustrada. E aí essa criança cresce sem olhar para os sentimentos, só olhando para a parte física. Por isso que a nossa sociedade hoje tem tanta dificuldade para olhar para a parte invisível, que é o emocional, porque a gente não foi ensinado. Acho que os filhos, né, que estão nas crianças que estão nascendo mais para frente, os pais já vão estar muito mais com esse foco, né, olhando, sabendo dessa questão de saúde emocional, até porque passaram É. pela pandemia e viram que o barato é doido, né, que não é fácil. Então, talvez essas É, crianças já consigam lidar com isso de uma maneira mais natural, mas hoje, a nossa população economicamente ativa, a gente precisa pegar na mão e falar, para ir quebrando o tabu, para que eles entendam o valor e para que eles entendam que cuidar de saúde mental não é um bicho de 7 cabeças. São hábitos, poucos hábitos, por minutos durante seu dia, sabe? Que já uhum, fazem toda a diferença. sim, verdade. E uma dúvida que eu fiquei, você falou que tem um ponto no funil,
né, quando já está no ponto crítico, assim, que vocês, indicam que a pessoa procure um especialista, né, um atendimento. Mas vocês, fornecem esse atendimento ou não, vocês só falam só uma É, na recomendação? verdade a gente traz esse atendimento para dentro do aplicativo, só que a gente traz por um parceiro. Então, se a empresa já oferece, por exemplo, uma linha de cuidado clínica, eu pego o que a empresa já oferece, customizo no aplicativo e trago tudo para ficar certinho dentro da IVE. A empresa não tem nada, eu posso trazer um produto completo, daí eu subcontrato aqui uma linha de atendimento psicológico para funcionar dentro da IVE para esse cliente específico. Então, no final do dia, o usuário vai ter o serviço aqui de ponta a ponta. Sim, sim, essa dúvida que eu fiquei, mas entendi. É, é, Entendi. Então agora vamos passar um pouquinho mais para o mercado, novamente, para a vamos. inovação, porque assim, eu aqui, eu acabo conversando com muita mulher que gente, a gata pulou aqui. Ela está fazendo isso com Bonitinho, muita frequência, e eu assusto. fofa. Mas tem passado muita, né, mulher aqui que trabalha com tecnologia, que fundou alguma startup, então eu estou me sentindo numa bolha, sabe, porque parece que toda mulher, para mim, sabe, trabalha com tecnologia ou inova, trabalha com inovação, mas assim, como que você vê esse mercado, sabe? Como que você vê, assim, até uma diferença na forma de empreender, por exemplo, de mulher, de homem. Como que você vê isso? Ju, eu acho que tem muito espaço em tecnologia. Talvez por isso que a gente esteja vendo muitas pessoas migrando para esse mercado, sabe? Tem muito, cada vez mais, eu acho que a mulher ela consegue olhar isso de um jeito diferente, sabe? Então, quando você pensa, por exemplo, em usabilidade, quando você pensa em, poxa, como é que eu vou me colocar no lugar daquele usuário para ver o que ele sente, para ver o que ele não sente. Principalmente em produtos que tangem, sabe, toda essa questão emocional, toda essa questão que é mais arte do que ciência, ou arte misturada com ciência. Eu acho que a mulher aqui, ela tem, a gente usa muito, principalmente aqui na IVE, todo o olhar acolhedor. Então, eu preciso que quem esteja lá na ponta desenvolvendo esse produto, e lembrando aqui que toda a área de, de desenvolvimento de produto é um squad único, né? Tecnologia e os produteiros trabalham juntos. Eu preciso muito desse olhar, porque senão a gente não consegue fazer com que essas pessoas elas efetivamente sejam acolhidas para um produto como esse. Então, cada vez mais a gente vê que não dá para ter um time que seja composto só por homens. Você tem que mesclar. E não só gênero, tá? Gênero, orientação sexual. Então, aqui a gente tem uma diversidade gigante, raça, porque você tem que ter um olhar multi para conseguir fazer um produto que não atenda um viés específico de usuário, porque senão é um horror. Então, eu acho que isso faz com que cada vez a gente tenha mais espaço para as mulheres, porque infelizmente, quando a gente vai ver, tem muito mais homem do que mulher, né, em muitos lugares. Uhum. Agora, eu sou do time de que acha que a mulher tem que estar onde ela se sente mais confortável, independente se o mercado está pior ou se o mercado está melhor, sabe? Pô, eu quero muito entrar para a tecnologia, bora! Pô, não, eu não quero fazer tecnologia, eu quero fazer a minha vida em marketing. Vamos nessa, vamos, porque eu acho que cada vez mais isso tá abrindo e tá crescendo. E cada vez mais tem um lado bom que eu percebo que tanto os ecossistemas de inovação quanto os fundos, não todos, obviamente, mas têm valorizado a diversidade no board. Uhum. Então, Sim. a gente agora foi uma das 100 startups de 2022 lá da Pegni. E ali este ano foi o primeiro ano que, além de todas as perguntas de negócio, eles trouxeram perguntas de inclusão e diversidade do time. Hum. Quantas das decisoras têm mulheres? Se não tem mulher, tem como é que é a divisão de raça? Então, eu acho que pouco a pouco o mercado também, sabe, tá olhando para isso, está ficando mais atento a deixar as oportunidades mais acessíveis. Mas, obviamente, ainda não é fácil para a mulherada, né? É.
Tá fácil não, viu? Fácil, né, não. Mas É, devagarinho vai, é. né, vai E eu acho, sabe, conscientizando. que a gente tem que escolher as brigas. Gente, cara, tem que escolher as brigas. Não adianta a gente, como mulher, se estressar com tudo, porque isso só vai desgastando a nossa saúde emocional. A gente tem que ir fazendo e fazendo e fazendo e ir conquistando espaço, sabe? Uhum. É, isso eu acho legal. Já teve entrevistada aqui que falou isso. Eu perguntei, né, de desafios, assim, por ser mulher, liderando, né, como CEO do negócio, se sentiu, né, que em algum momento, não sei, teve alguma barreira. Ah, senti, teve. Por que que você fez? Eu continuei. Eu fui É lá e isso. fiz do mesmo jeito. Eu fui lá e segui. Eu Eu fui lá falei, e fiz. é, E às vezes, se você tem esse pensamento, eu nem sei se isso é bom ou não, tá? Mas se você tem é. esse pensamento de vai, tem barreiras que você nem percebe, que elas estão lá, mas que você nem percebe. Uhum, Porque você fala, meu, você é tão pequeno, não vou pegar isso pra mim, sabe? Dane-se se o cara achou que se fosse um homem seria melhor. Eu só vou fazendo e vou provando que eu consigo fazer. Mas eu só acho que é um jeito mais saudável emocional de lidar, porque a gente tem que continuar na luta de ganhar espaço, mas a gente não pode deixar isso influenciar de uma maneira muito crônica a nossa saúde emocional. uhum, sim. Bom, então agora vamos falar assim na sua carreira como um todo, né? Qual que você considera assim que foi o maior desafio de todos que você Hum. enfrentou? Ai, Ju, eu acho que o dia a dia, no início, assim, o dia a dia de empreender não é fácil, sabe? Você acertar e você conseguir conciliar filho com empreendedorismo é um desafio. Pois é, eu É um deixei essa desafio. pergunta passar, essa do filho, porque você estava com um bebê, empreendendo, sem rede É, de apoio, essa quer continuar, é. quer voltar, quer emendar? Não, posso Que emendar, isso veja aí o que você quer fazer. que isso para mim é uma grande dúvida, assim, Não, sabe? acho que esse pode ser o desafio, sabe? Acho que porque realmente ele foi um desafio. É, e tem vários momentos, não sei como é que foi para você, mas eu também fiquei com uma bebê em casa e a empresa era incubada na época, né, na universidade, eu trouxe para casa e ficava aquela história, poxa, eu estava sozinha na empresa e eu não conseguia pagar, por exemplo, o lugar para deixar minha filha, sabe? Tipo, espera aí, É então isso. eu vou trabalhar e a conta aqui não fecha, sabe? Conta não fecha, é. É. Eu acho que assim, o desafio para mim, o maior desafio foi conciliar maternidade com o empreendedorismo, porque não é que seja fácil conciliar quando você sai de casa para trabalhar. Eu acho que é difícil igual. Só que eu Uhum. acho que você fica com o mundo mais delimitado, sabe? Então você de repente chega às 6 na sua casa e você tem aquele tempo para cuidar da sua filha ou do seu filho. Para mim, o que aconteceu foi, eu estava começando um negócio, eu estava dentro de casa o tempo todo com uma bebê, e eu queria trabalhar intensamente para tirar o negócio do papel. Mas ao mesmo tempo eu também queria curtir a maternidade, porque eu sabia que era um momento único. E para mim foi muito difícil achar esse equilíbrio. Eu sofri muita culpa. Eu fiz muita terapia para conseguir entender quando se esse meu equilíbrio estava ok ou se eu estava fazendo mais para um lado do que para o outro. Só que também eu tinha uma desvantagem que aí era minha primeira filha, né, sempre a mãe de primeira viagem sofre mais do que quando você vê que sobrevive, que tá tudo certo, que a vida segue, sabe. Então eu demorei um pouco para entender, eu tive muita sensação de culpa no começo, sabe, muita sensação de não saber se eu estava delegando de mais ou de menos. Eu nunca fui uma mãe que quis ter filho e parar de trabalhar, então isso não era opção na minha vida porque eu acho que a gente pode mais, sabe? Eu É. respeito as mães que decidem, tá tudo bem, cada um tem uma decisão, mas para mim, para Carol não ia funcionar. Eu ia me sentir ali angustiada de não estar produzindo alguma coisa, sabe? Então, só que foi mesmo sabendo isso, mesmo sabendo que eu não queria parar de trabalhar, conseguir achar o limite, o equilíbrio para dar atenção, para curtir o momento da maternidade, para mim foi difícil. E eu acho que não tem regra, né, Ju? Eu fui aprendendo ali na raça, na vivência, no dia a dia. Até que uma hora eu consegui achar ali pô, acho que isso aqui adequou, com muita conversa, muita terapia, muita conversa, muita hora de reflexão até É. entender
E aí, quando veio o segundo, depois de 4 anos, eu estava na mesma situação. Eu já tinha mais gente na equipe e tudo, mas eu estava nessa situação, empreendendo, e foi no momento do pivô. Olha que legal. Foi em 2018. Nossa. Só Aham. que daí já foi mais fácil, porque daí eu já sabia o que que eu podia fazer e esperar na startup ou não, né? O que que eu podia, quanto tempo que era suficiente, né, de equilíbrio entre maternidade e empreendedorismo. Então essa conta ela já fechou de uma maneira mais natural, porque eu acho que também eu já estava com uma maternidade com menos culpa. Uhum. Mas não foi fácil. E aí os outros desafios, né? No comecinho do negócio, quando você tem funcionário, você não sabe se vai ter dinheiro para pagar ou não. Aí você acorda no meio da madrugada fritando. Eu acho que isso ali é Loucura. o que mais pega, sabe? Depois, obviamente, tudo vai se acertando, mas eu lembro, assim, bem no começo que foi desafiador. Então, tem que ter bastante vontade para fazer. E também acho que não é para o perfil de todo mundo, sabe, Ju? Ah, é, tem Porque isso também. isso é Tem perfil, mesmo. cara, isso é perfil. Tem gente que curte ser de corporação a vida toda e tá tudo bem. Tem gente que não, que quer fazer alguma outra coisa. Então, a gente também tem que conhecer um pouco, né? O que É. faz a gente feliz ou não e o nosso É. lugar, porque não é todo mundo, ninguém é igual a ninguém, né? Aham, pois é. Mas em algum momento, quando você estava assim, naquele aperto com o menino, negócio e tal, você pensou assim, pô, mas eu podia voltar, né? Aquele mercado financeiro, tá, até que, pô, não, ficou firme. Nem um momento. Fiquei firme, Ju. Eu queria muito fazer o negócio, sabe? Eu queria Ah, é muito, eu assim que é tinha muita bom. empolgação de fazer, muita empolgação de fazer, sabe? Uhum. Naquele momento eu só via aquilo. Eu só via aquilo. E aí eu ia pro lado de trabalho extremo, né? Aí eu me Ah, sim. cansava. No momento que era É, para eu dormir, porque eu amamentava, eu não dormia, eu queria trabalhar. Então eu sofria para achar esse meio do caminho. é difícil. É difícil, É, gente, o mas a gente equilíbrio vai é levando, sempre o né? melhor. É. É. Uma hora a gente encontra. Pode demorar, Aí mas encontra, é, encontra, vai indo. encontra. Mas então, vamos para as nossas dicas? Então, você já falou algumas, então, mas assim, uma dica de negócio para quem está escutando a gente, que, não sei, de repente, que quer empreender, quer começar uma startup, quer trabalhar com saúde, o que que você diria? Bom, eu tenho aqui 2 dicas que para mim foram centrais. Primeiro, eu acho que quem empreende tem que empreender alguma coisa que efetivamente goste, sabe? Que tenha tesão pelo negócio. Então eu comecei com saudabilidade, porque era uma coisa que fazia sentido para mim, para minha pessoa, que eu queria fazer para as outras também. Então, a minha dica, eu acho que é, cara, mulherada, escolham alguma coisa que faça sentido para vocês e que seja uma verdade, que mexa a sua alma, porque como as dificuldades são muitas, se não tiver essa paixão, a gente desiste no começo, né? É. E uma dica mais concreta é comece pequeno. Comece pequeno, sabe? Ah, eu quero fazer, vou dar um exemplo, tá? Uma loja de bijuteria. Então, eu vou fazer uma linha inteira de bijuteria para ver se vende. Não, pelo amor de Deus. Faz um brinco, um anel e um colar. E veja se você está indo no caminho certo. E vai validando isso antes de fazer tudo, porque isso poupa esforço, isso poupa dinheiro, isso poupa frustração. Eu sei disso, obviamente, na literatura isso está escrito, mas eu vivi isso na pele. No meu negócio de alimentação congelada, eu fiz tudo sem validar, inclusive construí uma cozinha, minha gente. Eu fiz realmente tudo e deu tudo errado. E Uhum. perdi tempo e perdi dinheiro e me frustrei. No segundo negócio, eu fui validando pequeno, simples, para daí entendendo, sabe, para onde que vai. Então, assim, acho que é muito legal. Tem um livro do Eric Rice, que ele fala justamente isso. Agora eu esqueci o nome, como é que chama esse livro, Ju? Deixa eu pegar aqui, porque, assim, é um livro muito bom, que fala justamente disso, sabe? Ele dizendo, cara, eu programei um produto incrível, só que era incrível para mim. Quando eu coloquei na mão do usuário, eu... Ele, na verdade, queria outra coisa, chama Lean Startup, Aham. Startup Enxuta. Ah, É sim. muito legal. É muito Uhum. legal. E tem outro livro super legal também, que é do Peter Thiel, que é um cara muito bom de Stanford, que chama De Zero a Um, que De também é 0 a 1. muito legal, que fala disso, sabe? Cara, começa pequeno. As grandes empresas hoje começaram de uma maneira muito simples. E às vezes a mulher quer fazer o negócio já para arrebentar, né? A gente quer fazer com o maior capricho, né? De uma maneira super bacana.
Mas a gente pode fazer com o Mauro Capricho de uma maneira super bacana, pequeno. E Tem vai que fazer validando, né? tudo. E vai E validando vai aos poucos. validando. E aí vai crescendo. Certo. E aí vai crescendo. Super sensato. E aí, eu te pedi a dica cultural, mas você já deu 2 dicas de livro. Eu dei E 2 dicas de livros, tem gente, mais que eu amo. dica? Porque eu normalmente peço a dica, assim, dica de filme, livro, série, qualquer coisa que te inspira. Você já falou 2 livros, tem mais alguma? Legal, tenho. Eu gosto muito de autobiografia de mulheres. Hum, Muito. Então eu vou seguir no livro aqui, Ju, mas eu acho que vale muito a pena, sabe? Tem um livro que chama A Menina da Montanha, que é impressionante. Hoje ela é uma professora de Cambridge, mas a história dela, assim, é bizarramente incrível. E eu acabei de ler o livro da Viola Davis. Por que eu gosto de ler autobiografia, né, e de mulher? Porque, cara, a gente começa a ver que todos os desafios que as pessoas superam, que cada um consegue fazer, mostra muito como a gente chega lá, né? Às vezes a gente vê um problema, a gente se sente fraco, né, Ju, não sabendo se vai conseguir. Quando você começa a ver o que as outras pessoas passaram, que as outras pessoas conseguiram, isso me inspira, assim, muito, muito, demais. Eu mas vejo sabe que poucos isso é o filmes. objetivo até desse podcast, né? É contar a Então, história, falar a trajetória, e é quase que pegar na para mãozinha mim, de todo mundo que escuta e falar assim, vamos, vem. vamos, vamos. E é por isso que eu gosto muito, 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 muito das autobiografias. A Michelle Obama também é uma outra que já faz um tempo que eu li, mas que para mim foi incrível, assim, também, sabe? Uhum. Ter lido. Então eu sempre gosto muito de usar o meu tempo para deixar minha cabeça desanuviar com as Sabe, histórias alheias que são sabe ricas. o que eu li recentemente, assim, que eu gostei pra caramba, foi o da Ingrid Silva, sabe a Ah, é bailarina? legal? Eu Uhum. gostei, menina. A sapatilha que mudou minha vida, uma coisa assim. Foi Uma coisa que ela legal, sapatilha. gosto. Que Nossa, legal. muito legal. Ela falando de, sabe, de como que ela conseguiu ir para fora, né? Para os Estados Unidos para dançar balé. E a história da sapatilha, que ela começou a pintar a sapatilha, porque não tinha Que sapatilha, sabe? legal. Nossa, eu Olha achei lá. tão legal. Achei super assim. Então, isso é muito inspirador. Teve uma que também foi incrível que eu li, a bailarina de Auschwitz, que é uma Hum, história real também, que fala pois é. justamente dessa superação, enfim, é uma pessoa que É, passou por todos os desafios, então assim, foi muito bacana. é E eu muito gosto legal. muito, sabe? Eu gosto muito, muito. E eu adoro, Ju, coisas de cavalo, né? Ah, Então eu é. leio tudo, de doma racional, eu adoro. E aí eu acho que é isso, né? A gente tem que usar os nossos momentos para inspirar e para desanuviar. É. Então, para mim, histórias de mulheres, assim, tá no top one. Ah, muito bom, gostei, adorei. Também acho, concordo. Muito Bom, bom. então conta pra gente seus contatos, para quem quiser saber mais de você, da Ive. Super, super, super. Olha, eu tô no LinkedIn. No LinkedIn eu tô como Carolina da CIE. Depois eu não sei se dá para a gente deixar o link aqui, Ju, daí eu te passo. Me passa que eu deixo o link. Deixa Isso. eu anotar aqui. Eu te mando, se eu peço para a Ah, Bruna te mandar. beleza. No Instagram também eu tô como Carol underline da CIE. No Instagram vai ter muita coisa do meu cavalo ali dentro, enfim. E a gente tem, obviamente, a página da Ive, que é Minha Ive. O Instagram da Ive também é Minha Ive. E o site é minhaive.com. Então, ali a gente tem todos os dados da empresa, da startup, os nossos contatos. Se tiver alguém que queira conhecer mais, a gente pode bater um papo, explicar todos os detalhes. Mas eu estou super à disposição. Quem quiser me mandar mensagem no LinkedIn, no Instagram, a gente marca um papo. Eu acho que as mulheres a gente tem que se ajudar, né, Ju? Ó, te achei. Eu tô aqui te Ah lá, procurando. top. Você me achou? Top. Achei com o meu pessoal, eu acho que com o do podcast eu já te seguia, Carol da. Carol. É, Não, menina. Ó, aqui, ó. pronto, não por isso. Carolina. Aqui estou. Já achou, então? Ah, Top, pronto. Então, para quem top, quiser top. saber mais, só procurar aí, né? É só procurar aí exatamente, quer marcar uma conversa, quer chamar para um café virtual.
Tamo lá. Bom demais. Carol, então, muitíssimo obrigada. Amei essa Eu que história. agradeço. Super Eu que inspiradora. agradeço. Muito Eu que bacana. agradeço, Ju. Muito legal Obrigada. mesmo. Tomara que a gente tenha levado uma boa mensagem para quem escuta a gente. E Pois é. seguimos todas, né? Não é fácil para ninguém, a gente não desanima, a gente vai indo É. e vamos embora. Vambora. Só não pode parar, né? É isso, só não vamos parar. Obrigada, Ju. Um beijão. Eu que agradeço. Um beijão para você. Tchau, tchau. E muitíssimo obrigada também a quem escutou ou assistiu esse episódio. Se você, por um acaso, se lembrou de alguém que pode gostar também desse conteúdo, então indica a gente. Compartilha nas redes sociais, manda do grupo, do Zap, do grupo da família, compartilha no trabalho, porque é assim que a gente espalha esse conteúdo por aí. Essa é a melhor maneira de mais pessoas saberem que esse podcast existe. Bom, você também pode saber mais sobre esse projeto no site empreendedelas.com.br e entrar em contato pelo formulário que está lá. Também pode seguir o perfil no Instagram e no Facebook, que é o @empreendedelas. E se por um acaso quiser seguir no LinkedIn também, aí sou eu mesma, Juliana Mendonça. Eu fico por aqui e te espero no próximo episódio, com novas histórias inspiradoras dessa mulherada linda que está passando por aqui. E vamos que vamos, né, gente? Porque para se aventurar nesse mercado, a gente tem que ter peito. Perde não e até a próxima.